Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 226 de Tokyo Revengers, onde a porrada continua cantando, o pau tá quebrando, então venham acompanhar porque tem muita coisa rolando. Inclusive, nesse capítulo nós tivemos mais informações sobre os antigos membros da primeira geração da Black Dragons, o que traz aí ainda mais embasamento para esse vídeo aqui no card, onde eu relaciono a gangue Brahma com a primeira geração da Black Dragons. Vamos lá dar uma conferida depois desse review. Só que claro, agora vamos acompanhar aqui. E se você está chegando pela primeira vez, já chega junto se inscrevendo aqui no nosso canal, vem fazer parte, comenta, deixa o like, sempre fortalece muito o nosso trabalho. Vamos para nossa vinheta que daqui a pouquinho a gente vai contar tudo o que rolou nesse último capítulo. Então pessoal, começando o capítulo 226, a gente tem uma primeira cena onde a gente vê o nosso top dog, ou seja, o cão de guarda da Hokuhara Tandai, chamado Kakusho. O Kakusho está enfrentando ali alguns membros, principalmente da gangue Kantomanji. Então a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Tá todo mundo embolado ali se enfrentando. Nesse momento o Kakusho tá se encarregando de alguns membros da gangue do Mike. Inclusive ele tá perguntando a si próprio, né, o que está acontecendo com o Mike, que até agora não esboçou nenhum tipo de reação. O que será que ele está fazendo? Só que enquanto ele estava ali, derrotando alguns membros comuns da Kantomanji, ele ouve o seu nome ser gritado, morra Kakusho. E quando ele vira para trás, ele já toma direto na nuca um golpe com uma barra de ferro, mais parecido com um cano de ferro, do Senzu. Sim, o Senzu que está encarregado de tomar a frente dessa ofensiva da Kantomanji, foi ele que atacou o Kakusho. E ainda tira a onda falando que não importa quão forte você seja, numa luta quem tem arma sempre vai levar vantagem. E isso ficou bem observado, já que o Kakusho é muito mais forte do que o Senzu, até onde a gente tem conhecimento. Só que assim como o Senzu tirou onda, você percebe no mesmo quadro, nessa mesma página, que tem alguém observando essa luta de perto, que é do Haitani. E ele olha e quando o Senzu percebe, fala apenas a mesma coisa que ele. Realmente é muito mais fácil com armas. E aplica um golpe com um bastão retrátil no Senzu também na cabeça. E o Senzu obviamente não curte que a sua própria piada foi usada contra ele. Logo a gente passa também, né, continuando aí, pro Mochizuki, um dos antigos dragões celestiais da Tenjiku. E aqui a gente vê ele também fazendo a limpa contra adversários da Kantomanji. Ele tá derrotando toda a galera ali, e inclusive essa turma da Kantomanji fica bem surpresa. A galera fala, né, realmente essa geração S62 é muito forte, que os rumores são verdade, são muito fortes mesmo. E só para relembrar, né, é sempre bom deixar aquela informação para quem acabou lendo muito rápido ou quem não tem esse tipo de informação. Galera, S62 significa Era Showa 62, que é uma era ali praticamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou mais ou menos a ser contabilizado. Não exatamente no mesmo dia, no mesmo ano, mas foi mais ou menos essa base. E o S62 significa geração que nasceu em 1987, ou seja, essa turma que hoje no mangá, que é 2007, tá fazendo 20 anos, que é o Mochizuki, que é os irmãos Haitani e, por exemplo, também o Shion Madarame. O Kakusho é um pouco mais novo, mas ele não chega a entrar ali, porque ele tem na faixa de 16, 17 anos, bem parecido ali com o Takemitsu turma. Então a geração S62 é normalmente usada para falar aí desses dragões celestiais da Tenjiku e hoje que estão dentro da Hokuhara Tandai. Partindo disso, né, a galera ali fica bem surpresa com esses rumores, porque tá vendo que o Mochizuki tá realmente fazendo a limpa, e inclusive ele pergunta, né, se é só isso que a Kantomanji tem a oferecer, que ele esperava muito mais desafio. Passando disso, a gente volta para o painel principal, de onde praticamente paramos no último capítulo, que é o confronto entre Takeo Akashi e Terano Sophie, que havia sido impedido justamente com a defesa do golpe, né, que o Terano estava aplicando no Akashi pelo Benkei. Inclusive o Benkei tirou onda no capítulo passado, né, falando que o golpe estava meio fraco para alguém do tamanho do Terano Sophie. Mas voltando, aqui a gente vê os três derrotaram mais de 100 membros da Hokuhara Tandai e agora estavam frente a frente com o Terano Sophie, que até o momento está apenas com os membros comuns, coadjuvantes, né?
contra 3 lendas aqui da primeira geração. Então, com certeza, teremos um confronto bem grande, bem ácido. Só que, antes disso, né, o Takeo Akashi mostra que realmente já perdeu a calma. Isso foi até um dos comentários do Benkei. Porque ele não tá nem aí, ele quer partir pra porrada mesmo, ele tá querendo cobrar sangue por sangue, olho por olho do Tyrannosaurus. Só que nessa jogada ali, a gente vê que o Tyrannosaurus tá calmo também, ele não tá acelerado, mesmo sabendo que ele tem grandes adversários pela frente. Inclusive os membros da sua própria gangue perguntam, né, como que tá todo mundo calmo nesse sentido, né, que realmente eles são verdadeiros monstros do que está acontecendo. E a gente passa para essa próxima página, onde a gente vê ali lado a lado Benkei e Aka preparando-se para um combate, e a gente vê que tem 2 pessoas observando essa luta até agora que ainda não se envolveram nesse conflito, que é o Takemichi e a Senju. E a Senju, inclusive, vai fazer alguns comentários, contar um pouco da história pro Takemichi do passado desses antigos membros da Black Dragons. Ela fala aqui, né, que antes eles entrarem para a primeira geração da Black Dragons, eles eram líderes de gangues extremamente poderosas de Kanto, que é a região aí de Tóquio. E era dividido em 2, então o bairro, a região de Kanto, ficava dividida entre essas 2 poderosas gangues. A mais forte, que se dizia assim, que dominava praticamente as gangues do Japão, era a gangue Ragnarok, que era liderada pelo Benkei. Ele também era conhecido como Red Cliff, que com uma tradução literal ficaria algo como penhasco vermelho, uma muralha vermelha. Talvez esse vermelho seja justamente por causa do sangue, que ele é retratado na próxima página, quando se fala um pouco mais dessa gangue Ragnarok, porque ela realmente era mais forte, destruía todas as suas adversárias. E para parar essa gangue Ragnarok do Benkei, foi preciso uma união de outras 12 gangues, lideradas agora pelo Waka, né, ou Akaza, como também é conhecido, que nessa época ele era também conhecido como o Leopardo Branco. Um nome aí bem interessante, inclusive quando a gente vê a imagem, né, do choque entre as 2 gangues, você vê uma grande muralha e do outro lado um grande leopardo branco. E aí a gente consegue ver o conflito que estava iminente entre os dois. E pelo jeito, pelo que a Senju conta, foram vários embates entre as 2 gangues, um choque ali para ver quem dominaria Kanto. Ela não chegou a entrar em grandes detalhes do como acabou esse conflito, mas ela deixou bem claro que o conflito se encerra justamente por causa de uma pessoa que até então era totalmente desconhecida desse mundo de gangues, mesmo naquela época, chamado Sano Shinichiro. Foi ele que conseguiu unificar as 2 gangues e até então a gente acredita que foi a criação da primeira geração da Black Dragons, ou seja, Sano Shinichiro, aquele cara que a gente sabe que não era forte fisicamente, mas que tinha um poder de comando, de liderança, de amizade, conseguiu unificar essas 2 gangues sangrentas, agressivas da época para formar a primeira geração conhecida como Black Dragons. E olha, o negócio vai ficando cada vez mais quente, porque partindo daí, ela fala, né, que esses 2 ex-líderes de gangues, eles eram conhecidos como alguns caras mais durões do Japão, os caras mais fortes, mais poderosos. E agora, no auge dos seus 20 e poucos anos, ali 27, 26, 28 anos que seja, eles estão, obviamente, cada vez mais fortes do que na época que eram adolescentes. Então, os conflitos aqui classificam cada vez eles em níveis mais altos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando de níveis de poderes que eu classifiquei ambos no nível S. Mas, se tudo indicar que realmente essa força extrema deles, quem sabe eles chegam no S+, nivelando com o Mike, com o Tyrannosaurus, com o Izana, que são alguns que a gente já classificava como S+, né? E agora a gente vem percebendo que talvez eles sejam realmente mais fortes do que a gente imaginava. Não apenas antigos membros, mas membros ativos hoje da Brahma, extremamente poderosos. Um dos comentários aqui, quando vai começar a luta, o Benkei já tira o seu casaco ali da Brahma, ficando apenas de regata, mostrando seus músculos. Ele já havia tripudiado do golpe do Tyrannosaurus e agora a gente vê que ele fala que não vai pegar leve. Ele até queria economizar um pouco de energia para enfrentar o Mike, mas ele vai ir com tudo. Inclusive o Aka, né, ele colabora com essa informação falando que o Tyrannosaurus ele tem o mesmo nível de poder aparentemente que o Mike, então eles não podem abaixar a guarda. O Takeo Akashi nem chega a participar desse momento aqui nessas páginas finais,
provavelmente também deve entrar no confronto, mas o que a gente vê a seguir é o Tyrannosaurus já gritando, vivo, naquele estilo latim ali que a gente já está acostumado, italiano. Ele chama os dois para porrada, que venham as lendas, que comece de fato o conflito entre o tirano e as antigas lendas. Os dois respondem que vão sim, vai embora, começa o grande combate. E a gente finaliza esse capítulo 226 justamente com uma cena final, onde a gente vê o Benkei e o Akka indo com tudo pra cima do Tyrannosaurus, e a frase final do capítulo é justamente: o grande confronto vai começar entre essas duas poderosas pessoas aí dentro da Brahma contra o poderoso representante da Hokuhara Tandai. Os mais fortes vão se enfrentar, o pau vai quebrar, e agora a gente começa a fazer nossas apostas. Porque será que o Tyrannosaurus é extremamente poderoso para aguentar duas lendas ao mesmo tempo? Sem contar o Takeo Akashi, que tá ali na retaguarda e também tá bem puto da vida, também deve participar, partindo para um 3 contra 1. A gente viu aqui que o Kakusho, os irmãos Haitani, o Mochizuki estão ocupados com os membros da Kantomanji, então praticamente o Tyranno tá sozinho contra essas lendas. Será que ele vai dar conta? Provavelmente esse capítulo 227 possa trazer ainda mais respostas. Vamos ficando por aqui, galerinha. Espero que vocês tenham curtido mais um review de Tokyo Revengers. Não esqueçam de compartilhar, comentar, esse tipo de coisa sempre ajuda muito. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.